O voto do ministro André Mendonça no julgamento sobre a responsabilização das plataformas foi amplamente comemorado por integrantes da oposição e de eleitores conservadores. O magistrado defende a manutenção do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as Big Techs só podem ser punidas caso descumpram ordens judiciais. Em seu voto, Mendonça ressaltou a importância da liberdade de expressão, afirmando estar presente na Constituição e na democracia e o direito do cidadão de questionar, ressaltando a existência de regras e leis para que punam em caso de proliferação de conteúdo criminoso. Além disso, o ministro afirmou que a remoção de perfis nas redes sociais deve ser considerada inconstitucional, que a medida só poderia ocorrer em casos de perfis falsos. Nas redes sociais, o senador Sérgio Moro exaltou o voto do magistrado e rebateu as alegações de que o Congresso não julgou a regulação das plataformas até agora, afirmando que o Marco Civil da Internet já é a regulação do Legislativo. Chamar o Roberto Mota para abrir esse giro de análises, essa apreciação que acontece no Supremo e, em destaque, o voto de André Mendonça. Mota. É um voto excelente, dá um ânimo na gente, né? E eu sempre fico cauteloso, porque toda vez que eu me animo aqui no programa, depois o ânimo se revela injustificado. Mas, nesse caso, eu acho que é plenamente justificado. O voto do ministro André Mendonça tem 4 pontos que eu acho que são importantes. Primeiro, é a equiparação que ele fez entre redes sociais e veículos de comunicação e veículos jornalísticos, né? Que são veículos cuja liberdade de expressão é protegida pela Constituição e merece o mesmo respeito jurídico. Depois, foi a posição dele de que as plataformas não podem ser responsabilizadas a não ser em caso de descumprimento de ordem judicial. Ou seja, se você tem um problema com alguma postagem, você entra na justiça, justifica com os argumentos, o juiz vai olhar e examinar. Se o juiz disser que a plataforma tem que tirar, aí sim a plataforma obedece à decisão judicial. Agora, esperar que a plataforma faça isso de motu próprio, usando o seu próprio julgamento, a plataforma vai ter que ter um departamento de julgamento de postagens que vai significar uma censura maior do que a que já existe nas redes sociais. Isso sempre aconteceu, né? Todo mundo sabe que a gente sempre está correndo o risco de infringir os chamados termos da comunidade e ter a postagem retirada. O terceiro ponto, que é uma novidade relevante, é que quando a plataforma receber uma ordem judicial, ela precisa ter acesso à decisão completa para que ela possa se informar e possa recorrer. Em muitos casos, a plataforma recebe apenas uma notificação. Tire a postagem de fulano de tal ou elimine a conta de fulano de tal. Mas por quê? Não, a decisão é sigilosa. Como assim, companheiro? Então, mais uma vez, mais um acerto do ministro André Mendonça. E o último é que excluir perfis inteiros não é possível. A única coisa, a exceção são contas falsas, óbvio. Alguém abre uma conta fingindo que sou eu, tem que ser excluído. Ou robôs, que são mecanismos automáticos de reprodução. Esses podem ser retirados. Agora, se eu fiz uma postagem que desagradou alguém, a postagem é removida, não a minha conta. É um absurdo. Então, é um voto muito bom, é preciso que se diga. É um voto corajoso e é um voto que deu esperança a muita gente de que o Brasil ainda possa retomar o caminho da liberdade de expressão completa. É isso, os nossos comentaristas repercutindo o voto de André Mendonça. Ele destacou que já existem leis para punir culpados, votando contra a responsabilização das empresas, das Big Techs, por esses conteúdos que são postados pelos usuários, por terceiros. Você, Beraldo, que é preciso destacar, o Mota fez esse importante resumo desses 4 pontos principais do voto do ministro, que demorou 2 tardes, hein? Foram 2 dias em que ele leu esse longo voto e que vem sendo amplamente debatido nos canais de jornalismo. Beraldo, por favor.
Neto, um voto muito sensato, que parece que sensatez está em falta no Brasil hoje em dia. Mas o fato é que as plataformas de rede social, elas são meios pelos quais os usuários podem se manifestar, expressar as suas opiniões, publicar os conteúdos que eles fazem, ou republicar conteúdos de terceiros. Mas a forma como se quer tratar as plataformas não é uma fórmula não é uma forma de quem quer que, por exemplo, não haja nenhum tipo de influência da plataforma em relação ao conteúdo. E a gente viu isso acontecer em períodos eleitorais em que conteúdos de um certo viés ideológico corriam mais, circulavam mais do que outros. Isso realmente, esse tipo de manipulação velada, isso não faz sentido. Isso é o uso de um poder que essas plataformas têm em relação a expor ou não determinado conteúdo para beneficiar alguém ou uma tese ou uma ideia simplesmente por uma questão ideológica. Isso não é adequado. Só que a discussão no Brasil não é a partir disso. A discussão no Brasil se dá a partir da insatisfação que poderosos arcaicos possuem com as críticas que recebem online. E é interessante porque você ser criticado por alguém na plataforma, em geral você está sendo criticado por uma pessoa que não te conhece, que está manifestando a sua raiva contra você. Às vezes não tem nada a ver com você, é uma pessoa que está ali, está frustrada, está, enfim, insatisfeita e tal, e aí, por acaso, resolve fazer ali uma manifestação qualquer em relação ao que aconteceu, uma palavra que foi dita, uma decisão que foi tomada. E essas pessoas, até extravasar é um direito que lhes assiste. Colocar para fora a sua raiva, a sua angústia, da forma deselegante que for, esse é um problema delas. Agora, se há o cometimento de crime a partir de publicações, como ofensas graves que configurem algum tipo de difamação, algum tipo de ação que está prevista no Código Penal, que as medidas judiciais sejam tomadas, mas que sejam tomadas de forma transparente. Se alguém utilizou a rede social para aplicar o golpe em alguém, essa pessoa tem que ser identificada, processada, presa se for o caso, mas não a rede social ter que arcar, por exemplo, com prejuízos causados a partir da utilização dos seus meios para aplicação de golpe. Isso não faz nenhum sentido. Estão forçando uma barra. Claramente no Brasil estão forçando uma barra. E o voto do ministro André Mendonça estabelece uma referência para que essa tentativa de censura das redes sociais, a partir do medo que essas plataformas saiam do ar, que todo o seu investimento feito no Brasil vá por água abaixo, que elas tenham que arcar pelas consequências de conteúdo publicado pelos outros, que são os usuários, e gera uma referência que vai colocar para a população claramente qual é o posicionamento que cada um está tomando, quem está do lado da liberdade de expressão e quem está simplesmente querendo manipular conteúdos de rede social porque tem algum interesse ou alguma insatisfação a respeito do que é falado deles. É isso. Em análise à votação, a discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça divergiu de dois outros ministros que tinham apresentado seus posicionamentos, Dias Toffoli e também Luiz Fux. Você, Dávila, o que é preciso considerar e trazer na análise do voto feito por André Mendonça? O voto exemplar do ministro André Mendonça redime a alma dos defensores da liberdade no país. Ele deveria ser lido, como você bem disse, Caniato, muito além da questão específica do artigo 19. As considerações do ministro devem servir para balizar, nortear o Supremo Tribunal Federal em outras decisões. Primeiro, o voto do ministro André Mendonça coloca o dedo na ferida e reconhece o ativismo do judiciário, que cada vez mais delibera questões que deveriam ser exclusivas do Poder Legislativo, como é o caso, justamente, da regulamentação das redes sociais.
E o remédio para o ativismo do judiciário, segundo o ministro, é a autocontenção. O remédio, Canhato, que nós pregamos aqui nos Pingos nos Is há vários meses, está lá na decisão do ministro. Autocontenção é a melhor coisa nesse momento. Segundo ponto no voto do ministro André Mendonça, ele reconhece que nós vivemos sob censura no país. Veja só, eu vou abrir aspas aqui para o voto do ministro André Mendonça. Apenas em uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Em outras palavras, democracia e liberdade de expressão só existem em países onde jornalista tem o direito de falar a verdade, onde humorista pode fazer piada e não ir para a cadeia, e onde cidadão pode se expressar livremente sem ser punido, multado ou encarcerado pelo Estado. No seu voto, o ministro diz outra coisa importante: ser tolerante é aceitar o direito de alguém afirmar o que pensamos firmemente, sem falso ou errado ou inaceitável ou ofensivo. Ser tolerante é defender as pessoas que têm ideias falsas, idiotas ou inaceitáveis e atacar essas ideias. O terceiro ponto importante no voto do ministro, vale a pena ressaltar aqui, Canhato, ele critica a postura dos seus colegas que votaram a favor da inconstitucionalidade do artigo 19 do Código Civil da Internet, defendendo o tal do dever do cuidado. Esse é um conceito muito perigoso. Essa classificação de dever de cuidado, na verdade, ela permitiria que as redes sociais seriam imposto uma espécie de ditadura chinesa aqui, que você vai ranquear cidadãos conforme eles estão de acordo com o governo ou são muito críticos. Se é muito crítico, bom, você já está ali na lista negra e vão ficar mais de olho na sua rede para tentar tirar seu conteúdo do ar. O que é um absurdo total. E o último ponto, André Mendonça disse no seu voto o óbvio. Mas nós vivemos uma época, Canhato, que o óbvio precisa ser dito e redito várias vezes. Num país onde vigora o Estado Democrático de Direito, conteúdos só podem ser retirados da rede por meio de ordem judicial, como está no artigo 19 do Marco Civil da Internet. Qualquer coisa de remover conteúdo sem ordem judicial, estamos ferindo de morte a liberdade individual, a liberdade de expressão e a liberdade de opinião. Por isso, o voto do ministro André Mendonça merece aplausos de todos aqueles que defendem a liberdade. Pois é, justamente esse ponto que o Dávila finaliza o seu comentário talvez tenha sido mais destacado e compartilhado por veículos de comunicação e também nas redes sociais, quando o ministro disse que as plataformas não podem ser responsabilizadas pela ausência de remoção, ou seja, por não removerem conteúdo veiculado por um terceiro sem decisão judicial. Não é a rede social que tem que fazer uma verificação, uma avaliação. Ah, eu acho que isso pode dar problema, né? Não, vou tirar. Não, não é assim que funciona. E aí, ele, no seu voto, disse o seguinte: a decisão judicial que determinar a remoção de conteúdo deve apresentar a fundamentação específica e, ainda que proferida em processo judicial sigiloso, deve ser acessível à plataforma responsável pelo seu cumprimento, facultada a possibilidade de impugnação. Mota, é preciso olhar para o longo voto do ministro André Mendonça, os vários aspectos trazidos e destacados por eles. Vocês três aplaudiram, enalteceram o voto. O Dávila até chega a dizer que o voto deveria balizar o posicionamento não somente em relação ao artigo 19, como toda a discussão que trata da possibilidade de regulação das redes sociais. De que maneira um voto como esse pode mudar a rota do que a gente tem observado? Você começou a sua análise hoje dizendo: estou otimista, mas também não quero ficar tão otimista. Mas você acha que esse é um voto que tem um peso maior do que um simples voto de um ministro? Vamos analisar o que aconteceu. Depois de muita discussão, o Brasil aprovou uma regulamentação
das redes sociais e da internet. Se chama Marco Civil da Internet. Foi festejado, foi celebrado, porque ele está plenamente alinhado com a Constituição. Percebam, esse marco foi aprovado pelo Congresso Nacional. Foi feito de acordo com todo o arcabouço jurídico do Brasil. E foi muito festejado, comemorado. Passa-se algum tempo e começa-se a se discutir se o artigo 19 desse Marco Civil é ou não constitucional. Primeiro ponto de estranhamento. Opa! Aí você vai ler o artigo 19, ele tem uma redação cristalina. A todo mundo que tem alguma familiaridade com leitura, lê, vê o que está na Constituição e a conclusão é óbvia, está certinho. Como é que funciona o mecanismo? Você viu uma postagem que não te agrada, que você acha que é crime, que você acha que infringe a lei, você reclama com a justiça. A justiça analisa aquilo e se ela disser que você tem razão, ela manda retirar a postagem. Perfeito. Aí começou uma discussão dizendo, não, isso aí não está certo, não. A rede social é que tem a obrigação de retirar o conteúdo indevido e se ela não retirar, ela pode ser responsabilizada. Agora, vamos imaginar na vida real como é que isso funcionaria. A rede social vai ter que olhar para cada uma das postagens feitas e se perguntar, existe alguma chance disso aqui estar incomodando alguém ou motivar alguma decisão judicial? Aí a rede social olha para uma postagem, está em dúvida. O que ela vai fazer? Ela tem duas opções. Ela pode retirar a postagem do ar ou ela pode deixar. Vamos imaginar o que vai acontecer. Vamos supor que ela deixe a postagem no ar, honrando o que diz a Constituição, da liberdade de expressão. Ela deixa, amanhã alguém entra na justiça, a justiça resolve que aquela postagem realmente ofende de algum jeito alguém, a rede social será penalizada. Ela pode receber multa ou sabe-se lá que outra penalidade. Ela, a rede social, os gestores da rede social podem receber. Agora, vamos supor que ela faça o contrário. Ela retire a postagem que ela acha que existe uma chance de ofender. O que está acontecendo aqui? É uma clara violação à liberdade de expressão. A rede social não faz parte do Estado brasileiro. A rede social não é um dos três poderes. A rede social não tem e não pode receber o poder de dizer se o que eu estou falando é próprio ou não, exceto, lógico, naqueles casos em que obviamente está se cometendo um crime, né? Que fica óbvio para todo mundo. Nos outros casos, a rede social não pode fazer isso. Mas vamos supor que a rede social retire a minha postagem do ar, porque ela achou que isso pode dar problema. Eu ainda posso entrar na justiça, não posso? Com uma ação contra a rede social, reclamando que eu fui prejudicado, tive meu direito violado, aí eu entro na justiça. Aí o juiz olha e diz, realmente, senhor Roberto, a rede social não podia ter tirado a sua postagem, não ter nada errado. Prejuízo para a rede social, que vai ter que me pagar uma indenização. Então, se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Qual vai ser a conclusão lógica para a rede social? Melhor eu sair daqui do Brasil. Esse mercado não dá mais para mim. Aí, nós vamos ter que usar a rede social dos Correios, meus amigos. Que tal usar a rede social ou até da Dataprev? Enquanto ela está ajeitando lá as coisas do INSS, a Dataprev vai fazer a sua rede social. Não achem que isso é piada, não, porque isso já aconteceu aqui no Brasil. Nós vivemos durante quase uma década em que era proibida a importação de computadores de fora. Você tinha que comprar computadores made in Brasil, fabricados no Brasil. Eu vou te explicar como é que funcionava. As empresas brasileiras iam lá na Alemanha, em outros países, compravam tecnologia de 10 anos atrás, montavam com um software feito aqui no Brasil e você ficava usando um calhambeque, enquanto o mundo estava usando os equipamentos da IBM, da Apple, o software da Microsoft. Né? O mundo usava o Word, o melhor processador de texto que existe aqui no Brasil, a gente usava o Carta Certa.
Vocês já ouviram falar do Carta Certa? Não? Então derem graças a Deus. E, por favor, não permitam que o Brasil volte de novo para essa época.